Nesse momento que o mundo está em crise, Guto, nós estamos em Cristo para a glória de Deus. A você que nos acompanha agora pelo Instagram ou pelo YouTube, dizemos a você o seguinte, que Deus é a cura que o mundo precisa. Deus é a vacina que o mundo precisa. Jesus é a nossa cura. Jesus é a nossa salvação. É Ele que nos guarda. É Ele que guarda os nossos familiares. Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Jesus é a cura para o Brasil. Amém? Vamos pegar nossas Bíblias e abrir no Evangelho de João, capítulo 12, para a glória de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, para juntos unirmos em um só Espírito, em um só propósito de buscarmos mais e mais de Deus. Deus vem falar às nossas vidas, vem falar aos nossos corações, vem melhorar nossas ações, nossas atitudes, para que nós possamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus nesta terra, meu Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Abençoa os homens e mulheres que fazem a gestão dessa nação, o presidente, os deputados e senadores, em nome de Jesus. Tira toda a sujeira, Deus, em nome de Jesus. Na tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, Deus. Em nome de Jesus, vem trazer, Deus, a vivência dessa palavra aos nossos líderes, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 12. Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Amém? Glória a Deus. E agora, pulando para o versículo 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Já sentou? Glória a Deus. Meus amados, nesse pequeno trecho aqui, nós vemos um momento muito glorioso na vida de Jesus para as nossas vidas e na vida das pessoas que acompanhavam Jesus naquele momento ali, Lázaro e suas irmãs. O momento que Jesus já tinha feito o milagre da ressurreição de Lázaro, e eles estavam em uma ceia, participando de uma ceia, de um momento em que todos compartilhavam do pão, se alimentavam, e Maria, aqui no texto fala que Maria quebra
uma quantidade de perfumes, um nardo de perfume aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos os pés de Jesus. E nós já fizemos uma pregação aqui desse mesmo texto, falando sobre essa situação. E Judas Iscariotes acha aquilo estranho, diferente, porque não vendeu aquele perfume e deu aos pobres por 300 denários. Denários vem do original, vem da impressão que é 10 denários. Que denários, se você for estudar um pouco a cultura daquela época, a cultura romana, denários, meus irmãos, era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador romano. E denário é equivalente a 10 asses, que era outra moeda romana, que era 10 moedas de cobre. Um denário equivalia a 10 asses. Asses era uma moeda de cobre. Então, aquele perfume, meus amados, eram 300 denários. Se você pegar o valor de um dia de trabalho de um trabalhador hoje no Brasil, você multiplicar 300 vezes, não sei quanto é um dia, aos seus R$80, R$100, é muito dinheiro. Então, meus irmãos, era um perfume caro. Assim como eu estava olhando outro dia, passando pelo aeroporto, um valor de um perfume, estava olhando a R$800, meu Deus, para que isso? E se você comparar esse perfume que é vendido hoje aqui nas lojas de Salvador, os perfumes europeus, o perfume nardo era mais caro que esse. Então, o que acontece, meus irmãos? Estou aqui mostrando esse contexto para chegar na segunda parte do texto, na parte em que Jesus, aquele que ressuscitara Lázaro, aquele que teve os pés ungidos por nardo, por Maria, e mais tarde, quando uma numerosa multidão sabe que Jesus estava com Lázaro, e Lázaro realmente ressuscitou, e as pessoas foram ver não somente Jesus, mas ver o Lázaro a quem Jesus ressuscitou. Eu me preparo e vejo várias situações nesse texto aqui, ó. Muitas pessoas estavam procurando a bênção, mas não estavam procurando Jesus. Você quer a bênção ou o Senhor da bênção? E esta mesma situação acontece em nossos dias. Muitos querem a bênção, querem ver Lázaro ressuscitado, aquele que levantou, mas não querem aceitar o homem que traz a salvação, a ressurreição. Meus amados, precisamos em toda a terra deixar de nos apegar mais à bênção material e procurar o homem que dá a bênção espiritual. As pessoas estavam assombradas porque Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E aqui o texto é bem claro, ó, no versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E nessa noite eu pergunto a você: você quer o Senhor da bênção ou a bênção que Ele pode proporcionar? Porque, meus amados, igreja, tem pessoas que buscam a Deus em sinceridade de coração, mas tem outros que só querem a bênção. Oh, meu Deus, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma bênção. Aí depois que recebe a bênção, nunca mais volta. Parece aquele texto dos 10 leprosos que são curados e somente um volta para agradecer. Nós precisamos buscar, meus irmãos, você em casa, o Senhor que proporciona todas as bênçãos, porque a bênção de Deus, ela é maravilhosa, mas o Senhor da bênção é muito mais. Se ter um emprego é bom, meus amados, ter o Senhor que dá todas as coisas é melhor ainda. Se ter uma casa é bom, o Senhor da casa é muito melhor.
Escolha Deus, escolha Deus, escolha Jesus, escolha aquele que pode te proporcionar todas essas coisas. Mas o melhor de todas essas coisas, meu amado, é a salvação. Para onde iremos nós, se só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, meu mestre, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Foi isso que Pedro respondeu a Jesus. E essa noite, eu chamo você à reflexão. Não procure somente as bênçãos, procure o Senhor que proporciona todas essas bênçãos, porque a bênção é limitada, fica aqui, mas você procurando o Senhor da bênção, meu amado, Ele é infinito, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos, porque a palavra de Deus é o seguinte, aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, meus amados, procure Deus, porque as coisas que se veem aqui nessa terra são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Procure o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Procure o Deus do pastor Jessé, da pastora Maria. Procure o Deus da Igreja Batista Mar da Galileia. Procure o Deus que está na Bíblia, o Jeová Tsavaote, Jeová Rafá, que é a nossa cura. Procure esse Deus, clame por Jesus. Se você está passando em um momento de aflição, eu vou dizer, todos estão passando em um momento difícil nessa terra. Ainda que você diga não estou, tá. Ainda que você diga que não está, você está passando em um momento difícil, porque se você não está, algum amigo seu está passando, algum familiar está passando. Mas eu chamo você a ficar em paz, a ficar no shalom, porque Jesus, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso shalom. Nós sabemos que passamos por um tão grande temporal, mas o nosso barco não vai afundar. Nós passamos por um grande vendaval aí, mas o nosso barco não vai afundar, porque nós sabemos de onde viemos. Nós viemos de Deus. Nós sabemos qual é a nossa missão aqui na terra. É servir a Deus, glorificar o nome de Deus, apregoar o evangelho a toda a criatura. E nós sabemos para onde nós vamos. Nós retornaremos para o braço do Pai. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos como o nosso amado irmão fala, nós somos como forasteiros nessa terra. Nós somos reconhecidos por nosso linguajar, por nossas roupas, por nosso jeito de ser, por nossa alegria, porque nós não somos dessa terra. Nós não pertencemos a este mundo, porque o mundo jaz do maligno. Nós pertencemos a Deus e nós voltaremos para Ele. E outra coisa interessante que chama a atenção, quando Deus abençoar você, meus amados, mesmo eu falando a você que não procure a bênção, procure o Senhor da bênção, porque Deus é assim, eu aprendi com a pastora Maria, Deus, quando você aceita Jesus, Ele te dá um pacote de bênçãos, um combo. Você busca primeiro a Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus sem interesse. Busque a Deus sem interesse que Ele vai fazer ou deixar de fazer. Busque a Deus porque Ele é Deus e você precisa de Deus. E nós precisamos de Deus, porque na palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. O homem sozinho não pode se salvar. O homem não é autoexistente. O homem foi criado. Deus, Ele é autoexistente. Deus é o Criador que nunca foi criado. E nós somos criados por Deus.
Nós fomos desenhados no barro e moldados no barro. E nós recebemos o sopro de Deus através de Adão. E nós voltaremos para Deus. Nós precisamos de Deus. Meus amados, este é o momento de você buscar mais e mais de Deus. Eu volto a reprisar: não venha buscar Deus por interesse de bênção. Busque a Deus porque Ele é Deus, porque você é criatura dele. E eu falo sempre: você é criatura e Deus te promoveu para servo, e Deus te promoveu para amigo, e depois, por Jesus Cristo, nós fomos chamados filhos de Deus. Quem aceita Jesus como Salvador tem uma vida de ascensão nessa terra, uma vida de prosperidade espiritual e uma vida de crescimento enorme. Busque a Deus, busque o Senhor da bênção, não busque a bênção não, busque o Senhor da bênção, que no tempo certo Ele vai conceder o desejo do teu coração, porque na palavra dele diz que Ele concede o desejo do coração do justo, Ele concede o desejo do seu coração e do meu coração. Amém, meus amados? Glória a Deus. Que fique essa palavra em seu coração, que seja como a semente que caiu em boa terra, que cresceu, 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 e no tempo certo deu bons frutos, por milhares e milhares de milhares. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vós, meus amados. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus.